Rapaziada, que jogo que foi esse, hein? Do Palmeiras contra a LDU. Rapaz, tá doido. Nem o torcedor mais fanático do Palmeiras acreditava que ia conseguir fazer a virada assim. Tá louco. 4-0, cara. Agora final é Flamengo e Palmeiras, hein? Final épica, cara. E agora vamos ver o que o pessoal da Jovem Pan Esporte tá falando aqui sobre essa final, né? Mas antes já deixa aquele like maroto no vídeo aí. Aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E ativa o sininho de notificação para receber o vídeo assim que postado. Bora lá ver o que o pessoal tá falando aqui. E aí, ô Flávio Prado e Piperno, eu vou perguntar para vocês dessa final histórica, né? Vai ser histórica. É uma chance de revanche para o Flamengo, é uma chance para o Palmeiras ter 2 títulos de Libertadores em cima do seu maior rival na atualidade. Porque hoje, eu sempre falo isso e eu não volto atrás. Alguns torcedores discordam, outros concordam. Para mim hoje, até pela era das redes sociais, como disse o Bruno Prado, Flamengo e Palmeiras são os maiores rivais um do outro. Galera, se for ver bem agora, não é mais, né? Time paulista, não é mais Corinthians e Palmeiras o rival, agora é Palmeiras e Flamengo. O Flamengo conseguiu esse feito agora. Agora o rival do Palmeiras é o Flamengo. O Corinthians não tem mais chance mais, por enquanto, né? Vamos ver daqui uns 3, 4 anos, ver o que o Corinthians vai virar. Porque agora a rivalidade é Flamengo e Palmeiras mesmo. Porque não tem mais aquele negócio regional que você só liga pro rival da sua cidade porque você vai ser zoado no trabalho, vai ser zoado no colégio, na praia, na faculdade. Não! Você é zoado nas redes sociais. Né? Você tá ali, é a torcida do Palmeiras zoando do Flamengo, é a do Flamengo zoando do Palmeiras. E são as mais engajadas hoje porque são as que mais ganham. Cara, e é uma final, o Fábio Piperno, que olha isso, né? São números impressionantes da hegemonia de Palmeiras e Flamengo. O Flamengo, o Felipe Luiz deixou bem claro, vai para sua 4ª final de Libertadores desde 2019. O Palmeiras, ele vai para sua 3ª final de Libertadores na era Abel Ferreira. Cada um tem 2 títulos de Libertadores recentes. Cada um tem 2 títulos de brasileiro recentes. O Palmeiras tem 3, inclusive. 3 títulos de brasileiros recentes, o Flamengo tem 2. Cada um tem títulos de Copa do Brasil. E agora, de novo, Fábio Piperno, eles se enfrentam. Olha isso. Desde 2018, Palmeiras e Flamengo ganharam 12 dos 21 maiores títulos disputados por times brasileiros. Ou seja, de 21, Palmeiras e Flamengo ganharam 12. Mais da metade, tá? Eles venceram. Contando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Se continuar assim, o Campeonato Brasileirão vai virar um campeonato alemão, campeonato italiano, campeonato francês. Francês só o PSG. Alemão só o Bayern, Borussia. Italiano, agora tem o Napoli, né, que tá conseguindo ganhar uns títulos lá, mas o Brasileirão vai ficar desse jeito, só Flamengo e Palmeiras. Por um bom tempo. E Libertadores. Nessa temporada, os 2 devem conquistar Libertadores e Brasileirão de novo, enquanto outra equipe vai ganhar a Copa do Brasil. Ou seja, essa hegemonia, Fábio Piperno, ela vai aumentar nesse ano. O que a gente sempre prevê aqui está acontecendo. A gente diz, provavelmente Flamengo e Palmeiras vão segurar essa hegemonia por mais alguns anos. E eles estão segurando essa hegemonia. Palmeiras agora gastando 700 milhões, Flamengo gastando ali bem menos, mas também trazendo reforços de peso, treinadores construindo uma era, e mais, hein, Piperno? Um dos 2 vai se tornar o maior campeão de Libertadores da história do futebol brasileiro. Porque nenhum time do Brasil tem 4 Libertadores. Eu até vi ontem nas redes sociais, né? Eu acompanho páginas de todos os clubes, as páginas de São Paulo
mais nada, que as diretorias recentes acabaram com o São Paulo e que o São Paulo vai perder o cargo de maior campeão da América no futebol brasileiro, Piper. Isso é inevitável então agora no final de novembro um deles vai se tornar o primeiro brasileiro tetra, mas daqui 5 anos, 10 anos talvez, eu não duvidaria que um deles passasse o Boca e passasse o Independiente. Eles vão ganhar quase tudo. Esse vai ser o 5º título de ou Flamengo ou Palmeiras em 7 Libertadores. Vai ser o 7º brasileiro de ou Palmeiras ou Flamengo nos últimos 10. E essa margem para os outros vai ficar cada vez mais apertada. E o Brasil empatou com a Argentina agora em título. E o Brasil empata com a Argentina. Estava muito distante. Mais de 10 diferença e tá rapidamente tirando isso. E assim, eu, algum tempo atrás, eu disse aqui que a minha questão é quem é o grande candidato a se tornar o nosso Atlético de Madrid, a terceira força. E eu acho que essa terceira força ela vai ficar cada vez mais distante. Porque você pega, por exemplo, Pilhado, uma final de Libertadores agora. O campeão vai receber mais uma bolada em premiação. Aí ele vai para o Mundial. Ou seja, o resultado de grana deles vai ser ainda melhor. Aí você vai comparar com o resto do bloco. Aí. Não dá. Outro dia o Palmeiras anunciou o balanço aí até setembro. Já tem quase 1 bilhão e 300 milhões de reais em receitas, com mais de 300 milhões de reais de lucro. Imagina se ganha uma dessas competições aí, ou brasileiro, ou então Libertadores. Quer dizer, vai bater perto de meio bi de lucro. Quer dizer, de superávit. Como é que o Corinthians, o São Paulo, o Vasco, o Botafogo, o Grêmio vão fazer frente a isso? Então essa distância, ela vai ficar cada vez maior. E o problema não é deles, os outros que têm que se coçar e resolver isso. Então, quer dizer, você vê, por exemplo, o Corinthians todo dia, é notícia em página policial. Você vê outras SAFs aí, por exemplo, Botafogo, ninguém sabe o que vai acontecer com a SAF Botafogo. A do Vasco está lá na Justiça. Os gaúchos que não ainda recorreram, né, essa nova modalidade aí de SAF, ou pelo menos de algum tipo de parceria, jamais ganharam um brasileiro em pontos corridos e não vão ganhar mesmo, vão ficar aí atropelados aí por mais um tempão. Então, vai ser cada vez mais difícil desafiar a hegemonia desses dois. Agora, tem uma coisa, o Campeonato Brasileiro vai acabar dia 7 de dezembro. No dia 10, um deles vai estrear no tal Mundial Intercontinental contra o time do México. Aí, ou seja, quando acabar o jogo aqui no dia 7, lá onde vai ser o Mundial já é dia 8, que tem o fuso. Ou seja, ele vai ter que atravessar o Atlântico, atravessar o mundo para estrear 2 dias e meio depois. Aí acontece o que aconteceu com o Botafogo, que perde para o Pachuca depois de... O Botafogo, na mesma semana, ele teve que ganhar do Palmeiras aqui, aí ele ganhou a Libertadores, aí ele teve que ir para Porto Alegre ganhar do Inter, jogou contra o São Paulo, viajou e perdeu para o Pachuca. Mas Botafogo... final vai ter que adiar jogo. Sim, não. Eles podem viajar sem o campeonato definido. Aliás, eles vão viajar, a menos que alguém abra vantagem, que é pouco provável. Sim. Porque a final, ela coincidiria com a rodada do Campeonato Brasileiro. Obviamente, eles vão poder jogar. Vai ter um jogo que eles vão ter que ir. Cada um. E que pode ser o jogo que vai ser. O Flamengo, eu acho que é contra o Sport, que é o jogo que ele tinha que adiar, e o Palmeiras... O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. Então, portanto, esses dois jogos vão estar... Então, vão estar na mesa. Se a diferença for de um ponto... Isso aí. O campeonato não acaba, eles vão viajar e vão jogar quando esse jogo? E outra coisa, aí... Vão enfiar numa data em novembro, logo depois vão meter numa terça antes. Eu também acho, vão acabar antecipando, porque não vai ter mais data, aí perde lá pro mexicano. O Atlético Mineiro vai jogar na data FIFA agora, porque não tem jeito. Não tem, por causa da final jeito. sul-americana também. E aí se perde lá pro mexicano, depois de fazer toda essa maratona, amarelou. Esse cara, não sei o quê. É assim que o público se comporta. O público e boa parte da crítica também. O Palmeiras e Flamengo. Aquele que perder, aquele que jogar o Mundial e se estrear com derrota pro time do México, 2 dias depois da última rodada, enfim, do Campeonato Brasileiro, volta com o carimbo de fracassado e amarelão. E se ganhar do Cruz Azul, que é o mexicano representante, né? 2 dias depois da final do Brasileiro,
3 dias depois vai ter que jogar contra o Pirâmides do Egito. E se ganhar, 3 dias depois vai ter que jogar contra o Paris Saint-Germain. Só isso. Isso aí. Eu entendo, né, o que o Piperno traz. Realmente aqui é uma pressão muito forte. Agora, Flávio Prado, você já falou muito, né, sobre essa hegemonia de Flamengo e Palmeiras. E você diz que só deve piorar, que eles devem ganhar cada vez mais. E eu concordo, porque tá virando apelação, né, gente? Porque se você comparar os elencos de Flamengo e Palmeiras Vai virar um com os campeonato elencos alemão. de todos os outros times da América do Sul, eles são muito mais fortes. Vai no Brasil, vocês acham que dá para botar o Cruzeiro? Ou não? Vocês acham que dá para comparar algum elenco com o Flamengo e Palmeiras? Porque de time titular, às vezes dá, vai o Cruzeiro, o próprio Atlético Mineiro, o próprio Corinthians, que a gente zoa muito. Não dá, Mas não tem time jeito, não. titular, eles têm jogadores de peso. Agora, elenco, tem algum que dê para comparar com o Flamengo e Palmeiras ou não? Eu acho que não. Acho que o Atlético de Madrid da vez é o Cruzeiro. Aí vamos ver qual vai ser a sequência dessa história. Se mantiver esse trabalho, pode ser que lá na frente, daqui uns 4, 5 anos, consiga essa hegemonia. E eu falo muito, e até converso muito com o Bruno sobre isso, sobre a espanholização do futebol brasileiro. Mas já temos que esticar isso para a América do Sul. Eu tenho a impressão que e se a gente for olhar, esse progresso do futebol brasileiro na Libertadores tem muito a ver com Palmeiras e Flamengo. É verdade que o Botafogo ganhou um, o Fluminense ganhou outro, é verdade. Até o Atlético ganhou. Mas quem chega toda hora é Flamengo ou Palmeiras. E agora, pela segunda vez, chegam os dois. O Atlético Paranaense começou a ajudar um pouquinho. Mas, na verdade, cada vez mais a hegemonia vai se esticando para o continente. Nós vamos ter 2 times decentes no continente e eles vão ficar divididos. Um outro pode tropeçar numa Libertadores, aí o outro vai para a final. E no Campeonato Brasileiro é a mesma coisa. Não consigo imaginar nada fora disso nos próximos anos. Nem no Brasileiro e agora já muito claramente na própria Copa Libertadores. Tem ninguém na América do Sul, tem um trabalho muito respeitável do Independiente Del Valle, mas não tem dinheiro suficiente para, ao contrário, ele é um revelador, ele vai revelar e ceder os seus jogadores. Os daqui, eles revelam os jogadores, vendem e trazem jogadores de um nível muito alto com o próprio dinheiro que eles utilizam da venda dos seus jogadores revelados. Então, eu não consigo imaginar nada diferente do que os dois ganharam tudo. Brasileiro, Libertadores, uma outra coisa vai escapar, mas é uma hegemonia dos dois que eu não consigo imaginar quando vai terminar. Gente, é só a gente ver essa hegemonia, Piperno, que a gente teve um 3-0 da LDU contra o Palmeiras e a grande maioria das pessoas dizia, cara, é muito possível o Palmeiras ver. Até pouco tempo, a gente diria, é impossível. Então, a superioridade, ela fica muito nítida com isso. E aí, depois eu vou até querer escutar o Flávio também, né? E o Flávio sempre diz que treinador, quando recebe qualquer proposta de fora, sai. E ontem o Abel revelou que ele recebeu uma procura do Nottingham Forest, da Inglaterra. Mas que ele não teria ido. Por quê? Porque ele prefere ser treinador de um time que disputa todos os títulos no Brasil do que um time que ele disputa para não cair na Premier League. Né? Então, você vê, mais uma proposta que o Abel recebe, e aí da Europa, da Premier League. Só se ele fosse um louco para deixar o Palmeiras e treinar Nottingham Forest lá na Inglaterra, que, se eu não me engano, tá lá embaixo na tabela, vai cair para a Série B, vai cair para Championship ano que vem. É só um louco. Né, que a gente sempre fala aqui, e ele teria preferido ficar no Palmeiras. Mas antes, né, de eu escutar o Flávio sobre isso, Piperno, tá muito clara essa hegemonia. O Palmeiras ganhou de 4-0 da LDU e muita gente esperava que ele fosse ganhar. Flamengo e Palmeiras, eu vou dizer aqui, eles não têm mais rival na América do Sul. Claro que eles vão, né, disputar alguns títulos, vão tropeçar em outros, mas se você botar pau a pau, a gente sabe que muitas vezes tem arbitragem também, agora pau a pau, Flamengo e Palmeiras não tem.
mais rival na América do Sul, Piperno? Quem falou é verdade, não tem mais rival, vai ficar uma coisa meio, tipo, meio sem graça, só os dois ganhando. Vai virar um campeonato alemão, um espanhol, de vez em quando o Atlético de Madrid consegue se sobressair e ganhar, mas sempre é Real Madrid e Barcelona. Vai virar um campeonato espanhol, campeonato alemão. É isso aí, galera. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, não esquece não, beleza? E falou, até o próximo vídeo.